Fala pessoal, você que quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu vou te ajudar na conquista desse objetivo. Meu nome é Alexandro Gomes e eu coloco conteúdo constantemente aqui para que você alcance esse objetivo. Na aula de hoje eu vou falar a diferença de habilitado e convocado, o que aconteceu no edital que está em andamento, para que você entenda, para que você se prepare para a próxima prova. Então você deve assistir essa aula até o final. Vem comigo. Fala pessoal, hoje vamos falar a diferença de habilitado e convocado e o que aconteceu de fato neste edital que está em andamento. Em tese, vai sair o resultado, da investigação social no dia 6 de março. Então a gente tem que acompanhar o que acontece, o que não acontece, para que você trace metas, trace planejamento, para que você comece essa preparação. Aliás, você já deve estar estudando, Então você tem que saber o que você tem que fazer, quais são as regras do jogo, como que você está atualmente e o que você tem que alcançar. Eu sempre falo, e sempre vou falar, se você não leu, se você não me acompanha, eu sugiro até que você, se você não está inscrito, que você se inscreva aqui, fechou? Que você ative o sino, que eu coloco conteúdo todo dia aqui para você, para ajudar você. Por que eu faço isso? Na minha época, quando eu estava na mesma posição que você, candidato, aluno, eu não sabia, eu não tinha noção como funcionavam as coisas, como era composta a prova, quantas questões, quantas eu tinha que acertar para ir para a próxima fase, o que é habilitado, o que é convocado, quais são as etapas, eu não sabia nada disso, E por isso eu bati muita cabeça. Porque se eu tivesse alguém que me apoiasse, que me ajudasse, que explicasse, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, com certeza eu não teria errado tanto como eu errei. Então a minha missão aqui é fazer com que você não erre, para que você acerte, que você seja mais preciso, eficiente, que a gente busque a eficácia. Tem que ser assim. Agora, se você pensa em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas você não se prepara, desculpa, você está jogando com a sorte. E eu não quero candidato, eu não quero aluno que fique jogando com a sorte. A gente não precisa de sorte. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa treinar. É com essa máxima que você, que me segue, que me acompanha, tem que entender. Se você entender as coisas que eu falo, você vai reduzir os seus erros de forma gigantesca e você só vai acertar. Então, você deve me seguir e vai anotando tudo que eu falo, fechou? E tem um livro, pessoal, que eu sempre falo, que é A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, ele fala assim, eu tenho que, toda vez que eu for entrar em uma guerra, eu tenho que analisar duas coisas, fechou? Eu tenho que analisar o meu inimigo. Quem que em tese é o inimigo, pessoal? A gente vai fazer uma analogia com o certame num contexto geral, beleza? Então, você quer ser oficial. O que você tem que fazer para ser oficial? Tem que passar na prova, passar no TAF, psicológico, exame médico, e assim vai, não é isso? Então, você tem que saber como funciona essa guerra. E nós teremos várias batalhas. Ou seja, cada etapa a gente faz uma analogia com uma batalha, beleza? Fechado? E aí a guerra é o contexto geral que você vencendo, você vai assinar sua posse e vai conquistar o seu sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Então eu faço essa analogia para que você entenda que nós temos que batalhar, nós temos que lutar, é uma guerra. E essa guerra você não vai vencer sozinho. Você precisa de um apoio, você precisa de várias coisas que eu costumo falar aqui. Então por isso que eu falo que você tem que me acompanhar, não adianta, beleza? Então vamos lá. Você tem que conhecer a guerra, você tem que conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer tudo que fala o edital, as regras, o que acontece, o que aconteceu nas últimas provas, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você tem que saber, fechou? Então você tem que saber para onde você vai colocar os seus pés.
beleza? Onde você ia ir? Você vai para cima ou você vai amarelar? Ou você vai falar, ah, não é minha hora, eu não estou preparado. Lógico que não está preparado. Se você não seguir o que eu falo, não vai estar preparado. Né? Se você só ficar elucubrando e não agir, não vai adiantar, não vai ter resultado. E aí vai vir a próxima prova, você vai ficar meio assim, eu vou fazer a prova para tentar sorte. Não vai adiantar, vai ser reprovado. Então tem que começar a agir a partir de agora, beleza? Eu sempre falo isso. Tem que agir. E se você está estudando, se você está se dedicando, tem que assistir a aula para você afinar, para você estar afiando lá o seu machado, a sua espada, né? Preparando a sua pistola, o seu fuzil, para quê? Ir para a guerra. É assim que tem que ser, beleza? Tudo bem? Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer o meu inimigo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu posto os conteúdos, é demonstração de como é a guerra, como está acontecendo a guerra. Beleza? Fechado? Tudo bem? E a próxima etapa que você tem que se preocupar é o quê? É você se conhecer. Então, é assim, se você vai para uma guerra e você não conhece o seu inimigo, que é o edital, que é o concurso num contexto geral, e se você não se conhece, você não sabe o nível que você está, você vai perder a guerra. É isso que acontece com mais de 90% dos candidatos. Beleza? É assim. É assim que acontece. Desculpa, essa é a realidade. Eu vou mostrar os dados para vocês. Agora, beleza. Você conhece o seu inimigo, ou seja, você está assistindo as aulas aqui, né, comigo, estou explicando para você como funciona a prova e tal. Você conhece seu inimigo. Mas você não se conhece, você vai ter 50% de chance aí de ganhar essa guerra. E olhe lá. Beleza? Tudo bem? Agora, se você conhece o seu inimigo, se você se conhece, você vai trabalhar para alcançar e superar e vencer a guerra. E aí você vai vencer a guerra. Agora, se você não tiver isso como base, desculpa, você vai ser reprovado, você vai ser destruído. E você não vai conseguir passar e você não vai conseguir realizar o seu sonho, beleza? E não é impossível. Eu ouso dizer que se eu conseguir, sem o apoio de ninguém, sem estrutura de ninguém, vindo de escola pública, não tendo uma base muito boa, me preparando dia após dia, trabalhando, estudando, com família, com filhos, dormindo aí por volta de 3, 4 horas, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você tem a obrigação de ser a minha evolução. Porque eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Beleza? Então, eu tive que fazer essa introdução para que você valorize o conteúdo que eu vou colocar, que eu vou explicar para você, né? Que você deve anotar. É estratégia de guerra, é estratégia, é planejamento. Sem planejamento e sem estratégia, desculpa, você não vai conseguir. Se você só assistir aula do conteúdo programático, desculpa, você vai demorar muito tempo para passar na Academia do Barro Branco. Você tem que fazer uma série de coisas, assistir aula, atividades diárias e assim vai. Eu explico o conteúdo aqui, ó. Você tem que assistir o conteúdo que eu coloco aqui constantemente, beleza? Tudo bem? Então se você está chegando aqui agora, no seu primeiro vídeo, etc., vai assistir nos vídeos, que aqui tem conteúdo, modéstia à parte, muito bom para você. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar com relação a habilitado versus convocado. Né? Então, eu preparei um material aqui para que você acompanhe aí, beleza? E que faça as anotações, bem como pontue, tem que escrever, tem que ter um caderno. Eu sempre falo assim, ó, quando você vai para uma aula, você tem que preparar o ambiente que você está estudando, porque você tem que dar valor para o conteúdo que é interessante para você. Tudo bem? Para mim, eu já passei, pessoal. Eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tô aqui para te ajudar. É isso. Então você tem que fazer por onde, você tem que valorizar. Se você não der o devido valor, a sua mente, o seu subconsciente vai entender que é mais uma coisa. Aí você vai assistir e vai esquecer. Então dê valor para as coisas que você está fazendo, principalmente focado no seu futuro. Fechou? Então vamos lá. A diferença entre habilitado e convocado. Fazendo um estudo com relação ao que está acontecendo no edital que está em andamento. Beleza? Lembrando que nós temos um edital autorizado com previsão de abertura para esse semestre. Então, esse semestre, via de regra, nós teremos um edital. Prova prevista aí para agosto, setembro. Então, você tem tempo para ir se preparando e você precisa entender esse contexto que a gente vai conversar aqui.
Beleza? Fechado? E aí vamos lá. Habilitado versus convocado. Primeiro, você tem que entender como que é composta a prova do Barro Branco. Beleza? Você tem que entender como que é composta ela. A prova do Barro Branco, ela é composta por 80 questões, que tem 5 alternativas, e dentre as 5 alternativas, apenas uma é a correta. Beleza? Então tem 80 questões. E ela tem a redação. A redação, ela vale 20 pontos. Beleza? Tudo bem? Só que tem uma regrinha básica. Qual? Se você não acertar no mínimo 40 questões, olha só, se você não acertar no mínimo 40 questões, eles nem vão corrigir a sua redação. E você já vai estar eliminado. Você vai sair do certame, você já vai sair dessa guerra. Você vai ter que se preparar para outra, mas para essa guerra você já vai sair. Ou seja, das 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40 questões para que eles corrijam a sua redação. Beleza? Tudo bem? Aí beleza, você acertou no mínimo 40 questões. Aí eles vão corrigir a sua redação. A redação, ela vale 20 pontos. Só que se você não fizer no mínimo 10 pontos possíveis, né? 10 pontos de 20, você também já vai estar excluído do certame. Beleza? Tudo bem? Então, você tem que acertar no mínimo 40 questões de 80 e você tem que acertar no mínimo 10 pontos de 20 possíveis aí na sua redação. Fechou? Aí, após você acertar esse quantitativo mínimo, o que eles irão fazer? Eles irão montar uma nota, vai somar a nota da prova, da parte objetiva das questões, mais a da redação. Juntou a nota, vai ter uma classificação gigantesca de vários alunos aí, de vários candidatos que se inscreveram para o concurso, beleza? A partir desse momento, que se você acertou o mínimo, ou seja, 50% de cada, você estará habilitado, beleza? Tudo bem? Então a prova, basicamente, resumidamente, é isso aí que acontece. E aí, só que assim, você tem que entender o quê? Como que a prova ela é composta. E aqui eu trouxe até as divisões das matérias, beleza? E onde está escrito isso? Está escrito isso lá no edital. Então por isso você tem que conhecer o edital. O edital é a regra do jogo. É a guerra que nós iremos entrar. Fechou? Então vamos lá. A prova objetiva, parte 1, constará de 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo programático constante no anexo B. Então, lá no anexo B, depois eu vou preparar um outro vídeo aí falando sobre o anexo B, para que a gente entenda algumas coisas, beleza? Tudo bem? E aí a divisão das matérias. Então fala aqui, ó, ciências humanas e suas tecnologias. 20 questões, sendo quais são as divisões? 6 questões de história, 4 de filosofia, 4 de sociologia, 6 de geografia. Isso aqui compõe 20 questões, que é a matéria de ciências humanas e suas tecnologias, beleza? Depois, línguas e códigos, 24 questões, sendo de língua portuguesa e interpretação de texto 18, língua inglesa ou espanhola, então é ou. Na hora da sua inscrição você vai escolher se você vai responder as questões de inglês ou de espanhol. Quantas questões? 6 questões, tá certo? Matemática e ciências da natureza, parte de exatas, 30 questões, sendo 12 questões de matemática, 6 questões de física, 6 questões de química, 6 de biologia. Normalmente essa parte aqui é o calcanhar de Aquiles da maioria dos candidatos, né? E também era a minha época, né, pessoal? A época que eu prestei Academia do Barro Branco, a banca era a Fulvestre. Então eram 90 questões, chegaram até a ter 160 questões, 80 questões num dia, 80 questões no outro. Então olha só, era mais complexa. Então, na minha época, eu tive essas matérias, química, física, biologia. E para mim também era muito complexa. Porque eu saí do ensino médio, e não tive base nenhuma. Minha primeira prova que eu fui fazer, de 160 questões, eu acertei quantas? 20 questões.
Ou seja, se você acha que porventura você não tem condições, esquece isso. Você tem plenas condições. A diferença é que você tem que ser orientado, você tem que ser guiado, você precisa entender uma série de coisas que está aqui ó, na sua cabeça e que você não sabe como utilizar o seu cérebro. E para isso eu vou te ajudar, e para isso eu te explico, e para isso eu tenho conteúdo, e para isso eu preparo matéria, aula para você. Beleza? Tudo bem? Então não existe isso que você não consegue. Matemática é difícil o cacete. Química é difícil, não é difícil. Biologia não é difícil. Você só tem que entender um passo a passo, você tem que seguir uma metodologia. Você tem a obrigação de acertar as questões fáceis e temos que trabalhar as questões médias e as questões difíceis. É assim que tem que ser. Mas você precisa, primeiro, ter a consciência de que você não se preparou, não se adequou, você no ensino médio você não teve a preparação adequada, você não estudava da forma correta. Olha só quantas coisas eu estou falando aqui nessa aula. Né? Então você precisa dessa paciência. Se você não tiver essa paciência, desculpa, você vai aloprar, você vai desanimar e você vai achar que não é capaz. E eu sou a prova viva que você é capaz. Olhe minha história, pesquise minha história. Pode ter certeza que vai servir de inspiração para você. Eu não tinha condições nenhuma e você tem. Se você está aqui assistindo o meu vídeo, aqui agora, você tem condições de se preparar. Só basta você querer, só basta você direcionar, só basta você parar de mimimi e falar assim, ó, eu vou estudar, eu vou seguir. Segue que vai dar certo. Beleza? Tudo bem? Então não tem essa que não dá, para com essa porra. Fechou? E vamos lá, conhecimentos específicos. 6 questões, sendo 2 questões de noções de administração pública. Noções de administração pública, pessoal, conteúdo, né? De direito constitucional, Constituição Estadual e uma lei específica aí que fala sobre a lei de acesso à informação junto com o decreto estadual. Beleza? Noções básicas de informática. Você que está começando a se preparar, toma cuidado. Às vezes se você estiver estudando por um conteúdo que não está atualizado, toma cuidado, porque teve uma atualização no edital de soldado na matéria de informática. Então, com certeza, eles também farão uma atualização no próximo edital da Academia do Barro Branco. Então, é interessante que você estude com um conteúdo atualizado, beleza? Tudo bem? Fechado? Então, presta atenção que vai dar certo. Valeu? Então, isso aqui é o conteúdo, é a divisão das matérias. E lá no anexo B, tá falando quantas matérias, conteúdo por conteúdo, história, o que vai cair de história, quais os temas que vão cair, história da antiguidade, vai cair tudo. Vai estar falando tudo lá. E aí o que tem que fazer? Pegar item por item e começar a estudar. Beleza? Tudo bem? Então isso aqui é a base de como é composta a sua prova. Beleza? E aí tem estratégia, né? A gente procura aferir no que você é bom de fato, trabalhar as suas facilidades e melhorar as suas dificuldades. Né, atrelando o que? O quantitativo de questões. Ah, Alexandre, eu não gosto de português. Tá bom, você não gosta de português? Fechou. Só que de 80 questões, 18 questões são de português. Então não tem como. A gente vai ter que aprender português, beleza? Fechou? Ah, matemática. Matemática, tem 12 questões. Das 12 questões a gente vai ter que buscar e acertar no mínimo a metade. E a gente vai acertar. Beleza? Vai acertar, é certeza que vai acertar. Você só tem que ter paciência, você tem que seguir uma metodologia, como eu venho falando. Fechou? Beleza? E aí, seguindo aqui no conteúdo programático, pessoal, eu venho trazer o quê? O que aconteceu na última prova. E lembra que eu falei? A gente tem que ser especialista. A gente tem que analisar com riqueza de detalhes tudo que acontece, tudo que está acontecendo, né? Essa é a prova do edital da Academia do Barro Branco que está em andamento. Então, você precisa analisar. Você vai falar assim, pô, Alexandre, caramba, quantas vagas tinham? 200 vagas. Pô, muito candidato aí por vaga. Ah, tá bom. Só que você não tem que se preocupar com isso por hora, pessoal. Não tem que se preocupar. Sabe quem é o maior concorrente? O maior concorrente é você. Por que o maior concorrente é você? Porque assim, ó, a partir do momento que você deixou de estudar um dia,
um concorrente passou na sua frente. É assim que funciona. O concurso ele é uma fila. E essa fila ela é gigantesca. Composta nesse edital aqui, ó, no último edital da Academia do Barro Branco, que está em andamento, tivemos uma fila com 15.407 inscritos. 15.407 inscritos para 200 vagas. Ou seja, se você não está estudando, se você não estudou hoje, se você não estudou ontem, se você não estudou amanhã, se você não vai estudar amanhã, é lógico que você vai, né? Após essa aula eu tenho certeza que você vai. Uma pessoa está passando na sua frente. Olha só que maluco isso. É exatamente isso. E, pessoal, eu me recordo da época que eu estava estudando, né? Você precisa entender que o quão é importante você se dedicar, você respirar a Academia do Barro Branco, você sonhar com isso, você acordar, ter uma foto lá que te remete a lembrar da Academia do Barro Branco. Você precisa disso, porque isso vai te dar mais energia, isso vai te dar mais força para que você alcance o seu objetivo, para que aqui dentro, ó, você lute todos os dias para isso. Você tem que reservar, tem que dar prioridade do seu dia para estudar. A época que eu estudava, eu colocava como prioridade. Eu tirava as coisas essenciais, como por exemplo, trabalho. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar minha família, eu já tinha filhos, tinha esposa. Então eu que dava o sustento da minha casa, então eu tinha que trabalhar, beleza? Mas eu também explicava para a minha família, ó, eu preciso estudar porque eu preciso melhorar as nossas condições, né, financeiras, condições de tudo que você possa imaginar. Então, o que eu fiz? Focava nisso. Todos os dias, senhores e senhoras, todos os dias eu estudava. Eu ficava imaginando essa fila. E essa fila, cada vez que eu estudava, eu dava uns 10, 15, 20 passos à frente. E com isso eu ia seguindo, com dedicação, com vivacidade, com energia. Tem que ser assim. Você precisa colocar isso como regra na sua vida. Se você colocar isso, essa fila, ela vai ficar pequena, porque você não vai olhar para mais nada, só para você. Então você não deve se preocupar com a concorrência, beleza? Tudo bem? Foque em você. Às vezes os candidatos ficam falando, Alexandre, pô, abriu a oportunidade aí para que candidatos façam em outros estados. Será que para o Barro Branco a próxima prova vai acontecer isso? Será que vai aumentar a concorrência? Pessoal, é assim, sendo sincero, não tem como eu falar isso. Eu acredito que vai acontecer isso sim, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai abrir a oportunidade para que candidatos realizem a prova na sua cidade, na capital dos estados. Né? Vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do edital de soldado na parte dos locais de provas e vai ser destinado também para o pessoal fazer. Ah, eu não acho justo por causa disso, daquilo. Sabe o que você tem que achar justo? É você estudar e você se dedicar, faz sua parte. Esquece dos outros. Foca em você. Foca no seu estudo. Foca na sua parte. Foca em você assistir aula, fazer exercício, fazer mapa mental, fazer resumo, fazer flashcard, resolver questões, fazer simulado. É isso que você tem que focar. É com isso. Foca nisso. O resto, pessoal, coloca aí nas mãos de Deus. Deus vai abençoar. Tem uma frase que eu gosto dela, eu amo ela, é bíblica, que ela fala assim, ó: filho, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. É com isso que você deve seguir. Tá fazendo a sua parte? Essa é a sua reflexão. Ah, eu não acho justo isso. Tá bom. Então, vai mudar alguma coisa você achar justo isso ou aquilo? Não vai mudar. Então, você tem que se preocupar em algo que vai mudar a sua vida. E o que vai mudar a sua vida? É você estudar. É você se dedicar. É você fazer mais e melhor. 1% melhor a cada dia. Faça isso que vai dar certo. Beleza? Tudo bem? Então, foca nisso. Ah, Alexandre, concorrência. Para. Vamos focar aqui, ó. Foca no estudo, foca na preparação, foca no planejamento, fazer uma análise crítica do seu desempenho. É isso que vai trazer bons resultados para você. Beleza? Tudo bem? Fechado? E aí, tivemos aí, ó, no edital que está em andamento, 15.407 inscritos. Só que destes 15.407 inscritos, quantos se preparam de fato? Pessoal, desculpa,
desculpa, nem a metade. Eu falo assim, vou falar mais. 20% se prepara, tá estudando, tá se dedicando e olhe lá, beleza? E aqui tá os índices, beleza? Desses aí 15.407 e normalmente se repete aí na próximos aí a relação de inscritos, tá bom, pessoal? E desses, normalmente, aí ó, 3.265 nem foram. Tem noção disso? Que destes aí, né, nem 20% aí foram fazer a prova. Sabe por que esses 20% nem foram fazer a prova? Porque essas pessoas são aquelas assim, ó. Ah, eu só vou... Puta, eu não estudei, não deu tempo. Ah, mas eu quero ser oficial. Ah, eu vou lá fazer a inscrição. O candidato, ele vai lá, ele faz a inscrição, ele paga a inscrição. Só que assim, ó, você pode, digamos que, enganar qualquer pessoa. Ah, eu estou estudando, eu estou fazendo isso, eu quero ser oficial, eu comprei uma apostila, eu comprei um curso, eu estou fazendo isso, tá. Mas você está estudando, né? Não tem como você se enganar. Quando você olha para o seu espelho e fala assim, será que eu fiz o meu melhor? Quando você vai dormir, puta, será que eu fiz o meu melhor? Então esse candidato, ele vai lá, faz a inscrição e ele não estuda. E ele não se dedica. E aí no dia da prova, ele tem um exame de consciência. Ele tem um exame de consciência e fala, a prova é mó difícil da Academia do Barro Branco. Tem gente que está estudando faz mó tempo e não passa, eu vou passar. Ele fica se baseando em outras pessoas, né? Só que essa outra pessoa, será que também estuda? Né? Às vezes a pessoa fala que está estudando há muito tempo, mas não estuda, ou estuda da forma errada. Não sabe como estudar, não sabe como funciona o cérebro e acha que com um passe de mágica vai passar, não vai passar. E aí essa pessoa tem esse exame de consciência e fala, na boa, eu nem vou. E aí ela acaba até arrumando uma desculpa. Aconteceu um problema, eu tive que resolver um problema, aconteceu, furou o pneu, chegou atrasado, passou mal, sei lá. Ela arruma uma desculpa e acaba não indo. Ou então ela fala simplesmente que não vai porque não está preparada e pronto, acabou, também é problema dela. Né? Então, a maioria, né, desses 3.000 e pouco, a maioria, de forma esmagadora, acontece isso. Faz a inscrição, não se prepara e não vai. Né? Tem um exame de consciência. Beleza? Tudo bem? Fechado? E destes, né, 15.407 aí, pessoal, apenas 3.283 foram habilitados. O que é habilitado, né, pessoal? Habilitado é aquilo que eu falei antes, lembra? Falei que a prova é composta por 80 questões, que você tem que acertar no mínimo 50 questões, ou 50% das questões, ou seja, tem que acertar no mínimo 40 questões, beleza? Para que eles corrijam a sua redação. Corrigindo a redação, que vale 20 pontos, você tem que acertar no mínimo 10 pontos. Acertando os 10 pontos, vai somar as notas e a pessoa vai estar habilitada. Só que, se ela fizer o mínimo, quer dizer que ela vai ser convocada para o TAF? Não. Tá certo? Porque quem que é convocado? No edital, ele fala quantos candidatos serão convocados para a próxima etapa. Então, como tivemos aí nesse edital 200 vagas, eles iriam convocar 1.600 candidatos, mais os candidatos que tivessem empate na última colocação. Então, ao invés de chamar 1.600, eles chamaram 1.632 candidatos para o TAF, para seguir nas próximas etapas. Beleza? Tudo bem ou não? Fechou? Então, eles pegaram e chamaram quem? Os 1.632 primeiros colocados. Então, quem acertou mais vai subindo a classificação, né? E aí eles vão chamar os primeiros colocados. Beleza? Então, no edital que está em andamento aconteceu isso. Provavelmente para o próximo edital, que nós já temos autorizada 200 vagas, serão chamadas aí aproximadamente aí
esse quantitativo de 1.600 candidatos aí. E aí, quando sair o edital, você vai estar me acompanhando, já ativou o sininho aqui embaixo, já está inscrito no canal, me segue lá no Instagram, no Concurso Barro Branco. E aí, eu vou estar explicando tudo isso também passo a passo. Mas, via de regra, é isso que acontece. Fechou? E aí, é lógico que a próxima pergunta, né, que você deve fazer para mim é o quê? Alexandro, quantas questões, quantos pontos, né, esse último colocado que foi convocado aí para o TAF ele fez? Para que eu tenha uma noção, para que eu, quando eu for fazer simulado, para que eu consiga me preparar, para que eu saiba quantas questões eu devo acertar e etc, etc, etc e tal. Quantas questões eu devo acertar? Essa é a próxima questão. Então, acredito que você entendeu. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui. Fechou? Também. E aí, seguindo, o candidato que estava lá que foi chamado entre os 1.600, que estava lá na última posição, qual foi a nota dele? Ele acertou 44 questões de 80, ou seja, um pouco a mais que 50%, não é isso, pessoal? Então, ó, o candidato acertou 44 questões e acertou na redação 16,364, ou seja, a nota de corte do último edital para ser convocado para o TAF foi 60,364. Beleza, pessoal? Então é isso que, no mínimo, nós iremos nos prepararmos. É com essa nota, é com esse objetivo que nós iremos progredir, trabalhando não para acertar o mínimo, não para acertar 40 questões, não para acertar apenas 10 pontos aí na redação, e sim para a gente buscar a mais que isso, né? Buscar acima de 44 questões, buscar acima de 15 pontos aí na redação. E como faz isso? Com planejamento, né, pessoal? Com estudo, da forma correta. Você tem que estar me seguindo, você deve estar me seguindo. Fechou ou não? Para que eu te ajude, para que você conquiste o objetivo e ir passando nas demais etapas. E o que seria o convocado, né? Você vai ser convocado para o TAF, né? Quais são as demais etapas, né? Já falei sobre a prova objetiva e a prova dissertativa. E aí, logo em seguida é o exame de aptidão física, que é o TAF. E aí depois vai ter aula explicando sobre o TAF, vou estar explicando aí para você como que você deve se preparar para o TAF, para o psicológico, para o exame médico, a avaliação de conduta social e a análise de documento, que são as etapas que você vai se preparar, que você precisa entender um contexto geral, o ciclo completo da sua aprovação. Se você estiver só estudando para a prova e não se preocupar com o TAF, e não colocar o TAF aí, as atividades para que você acrescente no seu dia a dia, você vai ter dificuldade, porque nós temos pouco tempo para nos prepararmos após o resultado de fato do TAF. Do TAF não, da prova. Beleza? Tudo bem? E aí, eu vou estar explicando isso aí passo a passo aí para que você entenda, para que você faça o planejamento, para que você tenha noção o que fazer e como fazer. Beleza, pessoal? Então, se você não está inscrito, sugiro que você se inscreva, sugiro que você ative o sino, bem como, se você gostou do conteúdo que eu preparei aí para você, que você dê o like, se você puder comentar aí, agradecer, vai ser de grande valia, que a minha missão é te ajudar na conquista do seu objetivo e você será oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode ter certeza. E eu vou te ajudar, eu estarei na sua posse com você, estarei na sua formatura do Espadim, estarei na sua formatura da espada. Valeu? Um abraço, vamos que vamos! Forciola!